Tudo bem por aí? Tranquilo? Me ouvindo bem? A imagem tá boa? Sim, tá boa. Não, na verdade, tá naqueles dias que eu não consigo lhe ver, mas Vamos lá, prossigamos. eu falo mais do que vocês precisarem. A gente dá um jeito aí. O horário é ruim, mas vamos lá. Eu vou fazer então a contagem regressiva. Aqui, ó, o áudio está cortando um pouquinho, mas a imagem é excelente. O áudio de quem? O meu não pode ser, porque eu estou com o meu microfone de lapela hiper O profissional. microfone, eu não estou de microfone, talvez seja o meu. Vou fazer o quê? Eu estou me ouvindo. Vamos lá então, vou fazer a claque do senhor mesmo, é o meu. Vamos ver se eu resolvo isso aqui. Eu tenho um microfonezinho aqui, deixa eu ver se eu coloco ele. Dá um jeito nisso. Vamos ver se funciona. Vamos começar o teste. Só dar uns cortes rápidos. É ruim porque depois isso aqui fica gravado. E é ruim para quem assiste a gravação, né? Não só ao vivo. Então, vamos fazer aqui um testezinho. Mas não vai dar. Estou lhe ouvindo muito bem, talvez seja o meu microfone. Tá. Então não dá, tá faltando coisa aqui. Vamos lá, sim. Paciência. Mês que vem eu arrumo isso, prometo para todo mundo. Vamos lá, então. 3, 2, 1. Olá, pessoal. Eu sou o Diogo Fontana, fundador da Editora Danúbio. Estamos começando mais um episódio do nosso podcast O Futuro da Literatura Brasileira. O programa onde eu e o Douglas Lobo comentamos as notícias literárias e editoriais recentes. Boa noite, Douglas. Boa noite, Diogo. Antes, um aviso rápido, que já é uma pré-chamada. No começo do ano que vem, nós aqui da editora vamos patrocinar o primeiro Prêmio Danúbio de Literatura. Vai ser um prêmio aberto ao pessoal que escreve ficção, romance e conto. Novela também. Mais informações em breve, então eu peço que o pessoal acompanhe as nossas redes sociais, o Instagram é bem movimentado, e no link da bio do Instagram tem lá um link para assinar a newsletter, né, que hoje em dia se chamam de periódico, então pode assinar lá para receber por e-mail o conteúdo, inclusive é um conteúdo que só tem lá no e-mail. Uma newsletter que você vai receber coisas que não receberia em outros lugares. Quem está vendo por YouTube, o link para se inscrever nessa newsletter está na descrição do vídeo. Então vamos começar a comentar as notícias. Eu separei bastante material aqui. Eu pretendia, Douglas, falar um pouco do Prêmio Jabuti, né, que aconteceu aí, a cerimônia dia 19 de novembro, mas aí eu estava pensando, sinceramente, eu acho que não vale a pena. Eu acho que foi mais uma festinha woke num país sem leitores, né? O pessoal que ocupa esses pináculos aí da cena literária brasileira, para mim, são Marias Antonietas, né? Eu acho que a Maria Antonieta tinha mais conexão com a realidade do povo francês, é muito lenda o que se fala dela, do que eles têm com a realidade da situação brasileira. E acho que eles vivem não em outro planeta, acho que em outro sistema solar. Sim, é curioso. É curioso que quem defende as minorias não parece ter muita preocupação com o sumiço dos leitores, dos quais uma grande maioria provavelmente são de pessoas que passam pela escola pública, pessoas, quer dizer, porque eu defendo o seguinte, Diogo, uma coisa é uma pessoa de classe média alta que não lê, outra coisa é uma pessoa de classe média baixa que não lê. O impacto da falta de leitura ele vai ser muito maior na vida de uma pessoa de classe baixa do que de uma pessoa de classe alta. Então é curioso que os que defendem as minorias parece que não se preocupam com isso. Eles até se preocupam e debatem o assunto, mas obviamente eles não sabem o que fazer. Uma situação que eles criaram, mas a gente já chega lá. Porque as notícias que eu separei tratam exatamente disso. Né? Então, enquanto eles fazem essas festinhas como o Prêmio Jabuti, festinha woke, né? O brasileiro presta cada vez menos atenção neles. E a verdadeira notícia, então, é essa primeira que eu vou ler aqui, que é uma notícia escandalosa, que olha só, que curioso, ela foi divulgada justamente no dia da cerimônia do Prêmio Jabuti. Olha que coincidência junguiana e que sincronicidade maravilhosa, no mínimo simbólica. Né? A notícia aqui do G1. O Brasil, que lê menos, pesquisa aponta a perda de quase 7 milhões de leitores em 4 anos. Sexta edição do levantamento Retratos da Leitura no Brasil
aponta ainda que menos entrevistados apontam a escola como lugar de prática de leitura. Isso aí tem sido comentado em vários lugares, né? E acho que tem bastante coisa para falar sobre isso. Então, quais são os primeiros comentários que você consegue fazer aí preliminarmente, só para manchar? A questão da escola que eu soube é que, eu posso estar enganado, mas o que eu soube de quem está dentro do sistema é que o sistema escolar foca muito no Enem. E a verdade é que a literatura ela não é tão importante assim no Enem, portanto os recursos acabam não se dedicando muito à leitura e à formação de leitores. Eu acho que isso eu acho que é um dado que já existia há tempos e que só agora se reflete nas pesquisas. Agora, também reflete muito aquela coisa sobre a qual a gente já conversou, que é a visão progressista da educação, de que, não, você não pode forçar leituras nos alunos, porque senão eles ficam traumatizados. Pois então, ok, então eles estão saindo da escola sem traumas e sem conhecimento também, né? Então, quer dizer... Não estou saindo E a sem questão trauma, não, porque quem vê pensa que o povo brasileiro assim, é um exemplo de sanidade mental, quando é campeão de Rivotril, né? Então está sendo Sim, traumatizado também, está sendo traumatizado porque tem aluno que bate na professora, o ambiente escolar é um horror. é verdade. A ideia de que a pessoa vai se traumatizar lendo Machado de Assis, quando ela está dentro de um sistema falido, ela chega a ser uma piada, na verdade. Na verdade, se duvidar, o Machado de Assis já tem um alívio. Seria uma porta, Dentro. uma janela, uma porta de saída para uma coisa melhor, né? Sim, Coisa perfeito. única. Quer dizer, quantas biografias a gente não lê de pessoas que cresceram em ambientes hostis e a leitura foi o que manteve a sanidade delas, né? A leitura foi o que manteve, porque através da leitura elas viam, isto aqui que eu estou passando é um recorte da vida, mas a vida é muito maior do que isso, tem muitos outros mundos por aí, e algum dia eu vou conseguir sair daqui, e quantos não saíram por causa disso, né? Dando uma perspectiva muito mais ampla da situação dele, né? Colocando em comparação com outras pessoas, com grandes mentes do passado, e com a eternidade. Porque às vezes a pessoa pode estar numa situação muito ruim, que ela não vai conseguir sair nesse mundo, mas ela tem a perspectiva de uma vida eterna. E Sim, está sem falar presente. que a própria leitura, É, ela desenvolve uma interioridade que é muito útil quando você está em ambiente hostil, né? Você saber se recolher em si mesmo e aguentar a barra. Isso é muito importante, eu acho. A leitura desenvolve isso. então vamos. Mas eu acho extremamente preocupante esse dado, e é curioso que esse dado tenha aparecido só alguns dias depois da entrevista do Itamar Vieira, né? Dizendo que é mito a falta de leitores no Isso, Brasil. eu vou falar, já que você tocou no assunto, eu vou abrir aqui a notícia, que eu tinha separado para te ler, mas depois a gente volta para a sua primeira notícia. A notícia de um tal de Correio 24 Horas aqui. Autor de Torto Arado, Itamar Vieira Júnior, diz que desinteresse de brasileiros pelos livros é mito. Autor que comemora 1 milhão de vendas, participa da Flim, em Maricá. Essa notícia é do dia 3 de novembro, né? E no dia 19 foi divulgado esse retrato, essa estatística aí, para ver que o palpite dele está completamente desconectado do que as estatísticas apontam. Ele estava Eu tomando acho a que própria realidade, o próprio umbigo, o próprio número de vendas dele como um sinal de que o brasileiro está lendo pra cacete. eu acho que o Itamar Vieira ele se colocou como um negacionista, porque ele está negando a ciência Ah, isso quando ele aqui fala essa é uma informação. ciência respeitável, né? Exatamente. Mas a gente tem que ver que esse 1 milhão de eleitores dele, por exemplo, eu tava clicando alguma coisa aí, eu vi que, por exemplo, para 2025, o Torto Arado já está na lista obrigatória de pelo menos 2 vestibulares, que era o que eu tinha lá no anúncio. Eu 8 imagino que pode ter vestibulares. muito mais. O Leônidas Pellegrini fez um levantamento, me passou, até estava aqui na pauta, já adianto, pelo menos 8 vestibulares. E não nesse ano, em anos anteriores, esse livro também já estava na pauta de meia dúzia de vestibulares. No ano que vem vai estar mais, e talvez Salvar o Fogo também esteja, porque ganhou o prêmio Jabuti. E além disso, tem as compras governamentais. Tem uma notícia de alguns anos atrás de que só o governo do estado da Bahia tinha comprado 5 mil exemplares do Torto Arado para distribuição nas bibliotecas do estado da Bahia, né? E nas escolas. Então, o Itamar Vieira, o Torto Arado, no caso, teve 1 milhão de livros vendidos, mas não teve 1 milhão de leitores. Sim, de fato, não teve. Quem compra o livro dele, basicamente, é o Estado
E as faculdades privadas. Pronto, E, é basicamente isso. e Algumas teve bastante leitor, bibliotecas. claro, porque é um escritor que tem bastante divulgação, bastante presença na mídia, né? Essa entrevista foi dada numa feira em Maricá, Festa Literária Internacional de Maricá, tal da FLIM, Maricá na região metropolitana do Rio de Janeiro. E em todas essas festas literárias, ou em várias dessas festas literárias, o seu Itamar está lá. Então, está sempre rodando o Brasil aí, com o microfone na mão, e tem bastante Sim, destaque. perfeito. Isso ajuda ele a vender livro. Queria saber em que tempo ele escreve. Mas, enfim, E ele tem bastante microfone, bastante holofote, e isso ajuda a vender livro, ele vende livro, mas ele não tem 1 milhão de leitores. Eu não acredito que ele tenha 1 milhão de leitores. Uma coisa é vender o livro, outra coisa é o livro ser lido. E esse negócio da lista do vestibular é interessante porque eu pego como parâmetro a Universidade Federal do Paraná, que é o vestibular que eu fiz lá no final dos anos 90. Quando eu prestei vestibular, lá em janeiro de 98, se não me engano, eram 40 mil inscritos. Esse número deve ter aumentado, acredito, porque a população de Curitiba aumentou bastante, né? Do Paraná também. E que seja 50 mil mesmo, esse número, sei lá. O pessoal que faz curso pré-vestibular, pelo menos esse pessoal compra os livros. E, então, talvez aí uns 10% comprem, 4, 5 mil pessoas comprem, só numa federal. Né? Então, se ele está presente em meia dúzia, em 7, 8 vestibulares, isso aí já dá uma bela de uma impulsionada nas vendas. Né? E sim, aí com faz certeza. isso ano após ano, fora as compras governamentais, né? Tem bastante livro sendo vendido mesmo. E o Itamar achou que esses números eram um sinal de que o brasileiro não tem desinteresse pelos livros, que o brasileiro está lendo. Vamos ler o que ele falou aqui. Ó. Para o autor, a participação do público em eventos e feiras literárias vem crescendo. Aspas. Agora é a sabedoria do Itamar Vieira. Isso mostra o interesse do brasileiro pela leitura, por este encontro com o autor, e cai por terra esse mito de que o brasileiro não se interessa por literatura e por livros. Estas feiras são importantes porque às vezes elas chegam em cidades que não têm uma livraria ou não têm uma biblioteca. Olha, eu acho que o fato de elas não terem uma livraria, uma biblioteca, já mostra que ele está errado, você não acha? Sim, perfeito, porque se tivesse demanda, teria o negócio, teria a livraria. Se tivesse demanda, teria a livraria, na verdade. Eu moro O numa cara vai para cidade... feira, o cara vai para uma feira literária onde não tem livraria e ele acha que a presença de público lá é sinal de que o povo se interessa por livro. É foda, né? Até porque tem que ver as atrações dessas feiras, né? Eu já soube de uma lá no Piauí que teve o Martinho da Vila, a atração principal Sim, da exatamente. feira. Nós falamos aqui num dos episódios, acho que foi no terceiro episódio, quem ainda não viu, veja, tem os episódios anteriores, a gente falou de um que é da feira em Salvador, né? Felipe Pelô, que homenageava o Raul Seixas, e que tinha a Vivi Seixas lá como DJ tocando, como atração na feira literária. Então, elas realmente atraem por outros motivos, e não pela De literatura, fato, e até porque os números de tu faz vendas, uma numa todas as cidade. pessoas que eu conheço que participam dessas feiras literárias, de editora e tal, de livraria, sempre falam que não vende nada. Os livros Não não vende. vendem nessas feiras. O grande lance dessas feiras é network, é fazer contatos, não é vender. Na verdade, já foi constatado que, eu falo constatado porque eu já vi artigos escritos sobre isso, Então, que essas feiras não aumentaram o público. E a pesquisa mostra isso, a pesquisa mostra que tem qualquer mais ação, feira, provavelmente tem mais feira literária no Brasil, de 10 anos para cá, e menos leitor. E sim, essas feiras têm público. exatamente. Então, E é um isso, mistério. e isso porque a pesquisa é generosa no que ela define como leitor, né? Isso que a pesquisa é generosa no que ela define como leitor, e isso é um assunto que provavelmente os entrevistados mentem. Sim. Ele tem que sempre levar em conta essas coisas. Tem certos Mas assuntos é que porque são a constrangedores, pesquisa né? considera, por exemplo, quem lê um capítulo e parou é considerado leitor. Quem, é bem generoso o critério Uhum. do que ser um leitor. Entendeu? Continuar com a filosofia do Itamar aqui. A gente, aspas, a gente só precisa falar da gente mesmo. Então, olhar para nós mesmos. Isso que é importante. Acho que é dessa maneira que a gente vai conquistar mais leitores. Olha, que ele só fala dele mesmo é óbvio. E o fato dele achar que a queda de leitores no Brasil é mito, porque ele vendeu bastante livro, mostra que ele realmente só está pensando nele mesmo.
E para ele isso que é importante. E ele acha que essa é a forma de conquistar mais leitores. Olha, se é a forma de conquistar mais leitores, eu não sei, mas também não é a forma de vender mais livros, porque a forma de ele vender mais livros é participando das listas de vestibular e dessas feiras e tudo mais. Né? O que nós temos aí é a criação artificial de um autor best-seller. Sim. É o que nós temos. É o best-seller estatal. Exatamente. Vamos ver aqui se tem mais alguma coisa interessante dessa entrevista. Acho que é isso que tem para dizer. Vamos voltar então para a primeira notícia, que é o assunto aqui da nossa pauta principal. A pesquisa, que é um assunto, tem sido assunto de muitos youtubers. Isso aí, viu? Essa pesquisa tem sido assunto de muitos youtubers, porque a continuar assim, a gente tem que começar a trabalhar com a ideia de que o mercado editorial vai deixar de existir, tecnicamente. Enfim. A leitura de livros está sendo praticada por menos pessoas no Brasil. Divulgada na terça-feira 19, a sexta edição de Retratos da Leitura no Brasil aponta que 53% dos entrevistados não leram nem mesmo parte de uma obra nos 3 meses anteriores à pesquisa, ou seja, mais da metade das pessoas, né? Não leram nada, um pedacinho. Né? É a primeira vez na série histórica que o levantamento conclui que a maioria dos brasileiros não leem livros. O levantamento considera tanto a leitura de livros impressos quanto digitais, além de não restringir qualquer gênero, incluindo didáticos, bíblia e religiosos. Olha, a coisa começa a complicar aqui. Sim, porque a gente tinha a percepção... A gente tinha percepção de que, pelo menos, o mercado religioso, junto com a autoajuda, fazia um volume de leitores. A gente tinha essa percepção, né? Na verdade. Aparentemente... Inclui livro didático na pesquisa, Douglas. Se o sujeito lê um livro didático, ele pode responder que sim. No livro que se o sujeito leu aqueles livrinhos de criança para o filhinho dele, aqueles que aperta o barulhinho e aperta o botãozinho e sai o barulhinho da vaca, ele já é considerado leitor. Oh. Não é? Ele leu ali os 3 porquinhos para o filho dele, ele é leitor. Claro, leitor, ele leu. Né? Ele leu um livro. É um livro, né? Tem 4 páginas e 7 linhas, mas é um livro. O número de não leitores verificado em 2024 representa um aumento de 5 pontos percentuais em relação ao de 2019, que era a edição mais recente da pesquisa. Os dados deste ano são os que apresentam o maior total de não leitores na série histórica do levantamento, que começou em 2007. É a pesquisa mais abrangente, 5.500 entrevistados em 208 municípios. Ele chegou à conclusão de que haveria 7 milhões de leitores a menos, né? Outros destaques da pesquisa, que a gente vai lendo e comentando. Entre as faixas de 11 e 13 anos e 70 anos ou mais, não houve queda no percentual. O que você acha disso? Confirmo que a gente já tinha falado em outras lives que quem lê no Brasil é criança, né? E velho. Agora aí também velho, né? De fato. Agora, o que eu acho... E aí você... Significa o quê, Diogo, basicamente? Que quem está na ativa, tomando decisões, não está lendo. É isso. Quem está trabalhando, ganhando dinheiro, comprando patrimônio, quem está tomando decisões, que são as pessoas, né, adultas, antes da idade avançada, essas pessoas não estão lendo, basicamente. Aquela tal da população economicamente ativa. Ela não está lendo. Ela não está lendo nada. Exato. Nada. Considerando a pesquisa aqui, considerando apenas livros lidos inteiros, a média é de apenas 0,82 por entrevistado. Então, se você levar em consideração que a pessoa lê um livro inteiro, a estatística é menor ainda, né? Para o brasileiro, livro ou é brincadeira de criança ou é uma coisa para fazer depois que você se aposenta. Ou um remédio amargo, necessário, nem sempre, para você conseguir um diploma que te dá uma autorização para exercer uma profissão ou ganhar mais. Perfeito. Mas nesse caso, eu acho que ninguém lê também, não. O povo usa chat GPT e passa pela faculdade sem ler de verdade. A faculdade você lê xerox, né? Lê capítulo, se é que lê. Uhum. Olha aqui, os principais motivos que levam à leitura são gosto pessoal, 24%, distração, 15%,
atualização cultural, conhecimento geral, 15%. Olha só que escândalo, só 15% dos leitores acreditam que na leitura você aprende. Ou então é gosto, eu gosto, eu me sinto bem, é passatempo, é prazer. É distração, que está na mesma clave, né? Só 15% acha que nos livros existe conhecimento. Eu sempre percebi isso, já faz tempo, e sempre digo que na cultura brasileira não está enraizada a noção de que os livros são fonte de conhecimento. Quando você precisa aprender algo, você recorre aos livros. Não está. Raríssimas são as pessoas que têm esse impulso. Olha, eu preciso aprender como aprender sobre vendas. Eu vou comprar 5, 6 livros sobre vendas. Não, eu vou buscar no Google, eu vou buscar no YouTube, eu vou perguntar para o vizinho, eu vou chutar, vou começar a meter a cara e fazer de qualquer jeito. Não está enraizada essa ideia. Quando eu tive um restaurante, já era um bar, restaurante há muitos anos, 2008, 2009, e na época, antes de abrir, eu queria fazer o plano de negócio, e eu procurei livros sobre como abrir restaurante. E na época, eu fiquei chocado de ver que não tinha. Eu quase não tinha, e quando tinha, eram assim, muito superficiais. E se você vê na sociedade americana, eu não sei em outras, talvez em outras também, se você for ver, procurar manuais sobre como abrir qualquer coisa, você acha. É muito fácil. Sim. O conhecimento ele é transmitido de uma geração para outra pela via escrita. E na sociedade brasileira isso não acontece. Não existe o registro e também não existe a busca do leitor. Não sei, ovo ou a galinha daí. Eu acho que é uma sociedade profundamente oralizada. Sem dúvida. Continuando aqui, a leitura motivada pelo gosto diminui quanto maior a faixa etária dos indivíduos. Entre as crianças de 5 a 10 anos, 38% dizem ler por esse motivo. Olha só, a criançada lê porque gosta. Depois a vida estraçalha isso, né? Durante a adolescência até os 24 anos, esse índice varia de 31% a 34%, também é alto, um terço. Um terço dos que leem são aqueles que gostam, adolescentes que têm, assim, inclinação pelo negócio, né? Quais os livros mais marcantes? Segundo a pesquisa, as obras mais citadas pelos entrevistados foram... Olha aqui, gente. Está preparado? Eu acho que eu já passei os olhos a isso. 1, a Bíblia. 2, O Pequeno Príncipe. Antigamente era só livro de Miss, né? 3, Era. Turma da Mônica. 4, Harry Potter. Pelo menos é alguma literatura. Harry Potter já é uma coisinha assim mais literária. A Turma da Mônica, gente, a Turma da Mônica foi enquadrada como livro. Então essa estatística, ela realmente tem que ser reconsiderada, Douglas. Se a Sim, Turma da de Mônica, fato, porque não está incluindo história em quadrinhos. Sim, gibi, o sujeito leu gibi, ele entrou na estatística de leitor. Sim. Olha o tamanho porque, veja do bem, negócio. a pesquisa, a pesquisa mede livros, não literatura, entendeu? Mas ela pegou gibi. Pegou gibi, pegou a Bíblia, que não é uma leitura, digamos assim, é uma leitura formativa religiosa e cultural, né? Como um livro didático, quase. Em outro patamar, é lógico, mas acho que o pessoal entendeu o que eu quis dizer. Quinto, Diário de um Banana, é best-seller de molecada, de puberdade, de 12 a 13 anos, é best-seller de alguns anos para cá. 6, A Culpa é das Estrelas. 7, Sítio do Pica-Pau Amarelo, isso o pessoal ainda lê na escola, ainda lê um pouquinho na escola. 8, A Cabana. 9, Crepúsculo. 10, Violetas na Janela. 11, O Menino Maluquinho, livro infantil, que é dado na escola também. 12, em geral, aqui, gibis / histórias em quadrinhos. É o 10%. Agora sim, eu acho que isso aí reflete o fato de que predominantemente quem lê no Brasil é criança e adolescente, não é isso? Eu acho que é por isso que lê esse sem gosto... orientação de vida. Sim. Aí 13 entra o Dom Casmurro. Olha, é livro de vestibular, é livro onipresente no ensino médio, acabam tendo que ler meio que na marra. Ou então, sinceramente, sabe o que acontece nessa pesquisa? O pessoal responde o que vem na cabeça, porque sabe muito pouco o que responder. São Sim. os nomes que lhes vêm à cabeça. 14º, Pai Rico, Pai Pobre. Livro do aeroporto, best-seller. 50 Tons de Cinzas. Olha, isso aí entrou na estatística em 14º, 15º. Gente, esse livro foi best-seller há 10 anos. Sim, tá não, Crepúsculo foi há mais tempo. A mulher leu esse livro em 2014 e respondeu a pesquisa em 2024. Mentiu. Não leu em 2024, não leu nos últimos 3 meses. Duvido. Você acredita?
Eu realmente eu tô vendo as coisas muito datadas aí, Uhum. realmente. Coisas. São essas coisas datadas, esses best-sellers crônicos, coisas que não são livros, né, como Turma da Mônica, livros de colégio, aqui tem o Capitães de Areia de novo, Diário de Anne Frank, Vidas Secas, olha aqui, Cinderela, eu falei dos Três Porquinhos, está aqui! E 22º, Os Três Porquinhos, Douglas. Iracema, A Arte da Guerra, ou é livro de aeroporto, best-seller para motivacional, ou é livro de criança, ou é reminiscência da escola. Chapeuzinho Vermelho. Olha, nessa lista dos 28 aqui, a pergunta era quais os livros mais marcantes. Ah, tá, desculpe, não é, é mais marcantes, é outra pergunta, não é só aqueles que leram recentemente. Então eu fiz um comentário errado. Mas dentre esses livros mais marcantes, você não tem nada que seja fora da livraria de aeroporto, né, ou da leitura obrigatória de escola. Sim. Você não tem uma literatura brasileira viva aqui. Ó, dos livros citados em literatura brasileira, nessa lista, Iracema é século XIX, Vidas Secas já é tão antigo que é domínio público, Capitães de Areia, Capitães de Areia foi um dos primeiros livros do Jorge Amado, deve ser dos anos 30, 40, né? Tem quase 100 Isso. anos. Dom Casmurro é século XIX. E é isso. E é isso. Não tem nada que foi escrito no Brasil nos anos 70, 80. Até o Alquimista. O Alquimista, tá, vamos colocar como literatura brasileira, é um livro que fez muito sucesso ali em 91, né? 91, 92, há pouco mais de 30 anos. E aí aqui outra pergunta interessante. Quais os autores preferidos do público? De acordo com o estudo, aparecem nas primeiras posições. Machado de Assis. Será? Eu acho que é por causa da mulher que comentou no TikTok, e aí viralizou. Eu acho que dá reflexo disso. E o Porque é o Felipe primeiro nome que Neto vem à também cabeça, né, fala. dos brasileiros em geral, que tem pouquíssimos nomes de literatura na cabeça. Então, o primeiro é o Machado de Assis, o segundo, o Monteiro Lobato. Elas lembram do colégio. Terceiro, Maurício de Souza. Quarto, Augusto Cury. Quinto, Paulo Coelho. Sexto, Jorge Amado. Sétima, Zíbia Gasparetto. Oitavo, Clarice Lispector. Nono, Carlos Drummond de Andrade. Décimo, Chico Xavier. Décimo primeiro, Colin Hoover, best-seller internacional, né? 12º, J.K. Rowling. 13º, Ariano Suassuna. Não, Olha, o Ariano são todos Suassuna, autores que tiveram muita popularidade em determinada época. Então, o Ariano Suassuna, ele viralizou muito na internet. Tem vídeos com 7, 8, 10 milhões de views, e vários, né? Então eu não acredito que as pessoas tenham lido muito do Ariano Suassuna, não. Eles não, o Ariano Suassuna é conhecem o aquele Ariano Suassuna escritor. do TikTok. O Ariano Suassuna é aquele escritor que as pessoas conhecem muito ele e pouco as obras dele, Se na você apertar verdade. e Agora, disser, ok, fale um livro do Ariano Suassuna, o pessoal conhece o Alto da Compadecida, mas nem sabe que é dele, às vezes. Falando sério. A escola deixa de ser lugar de leitura? A maioria dos entrevistados cita a própria casa, 85%, como lugar onde costuma ler. Entretanto, os responsáveis pela pesquisa notam uma queda na identificação da escola como lugar de referência para a leitura. É preocupante notar como as salas de aula estão deixando de ser um lugar de leitura, conforme a série histórica demonstra, comenta Zoara Faila. Segundo a pesquisa, em 2007, 35% citaram o espaço escolar como lugar onde costuma ler livros. Depois isso foi caindo, né? 33, 25, 23, 19, menor índice já registrado, queda livre. Não sei exatamente o que dizer. Acho que as pessoas têm que ler em casa. Elas têm que ler na escola durante uma parte da vida. O fato desse número ter sido grande já também não é uma. Eu acho que a interpretação já está errada. O pessoal não está conseguindo raciocinar em cima desse número aqui. Já é uma bizarrice, já é uma distorção que a escola seja um lugar de leitura. Peraí, o sujeito fica na escola até os 17 anos. eu não acredito na escola para construir hábitos de leitura, de fato. Eu acredito na escola para dar uma orientação caso você queira ler. Sim, depois você Mas, vai adquirir o hábito e vai ler na tua casa até o resto da tua vida. sim.
O fato da Mas, escola ser apontada como lugar de leitura ainda por 19% significa que as pessoas só leem na escola. mas veja bem, Porque isso, a são os leitura na jovens que escola leem, não porque quem está na deveria. escola que está lendo. Eu não estou na A escola faz tempo, né? leitura, a Eu leitura entraria na, na escola, na estatística como um sujeito que nem em casa. E eles estão dizendo que isso é ruim. a leitura na escola não deveria contar como hábito de leitura. Porque Exatamente. Deveria você estar está fora lendo. da estatística. Você leu fora na escola, você leu. Porque na escola você é meio que forçado a ler, né? Muitas vezes. Sim, de O que fato. está certo. Isso aí, Então, se for baseado, se fora for porque te baseado nisso. obrigaram, você leu? A pergunta tinha que ser essa. Fora porque te obrigaram, você leu? Essa seria a verdadeira pesquisa. Não foi assim que ela foi modulada. Agora, uma coisa que eu acho que as escolas podiam fazer, mas eu acho que elas não têm recursos, as públicas pelo menos, é ter bibliotecas que o aluno pudesse levar os livros para casa. Eu acho que isso é um bom incentivo, mas eu não acho que as escolas tenham estrutura para isso, não. Olha, eu conheço casos em que a biblioteca é um espaço de punição dos alunos. Falando sério. Eles não se É o comportam, eles vão para a biblioteca. Eu já ouvi casos assim, Douglas. sério. Aham. O clube, aquele filme O Clube dos Cinco no Brasil seria na biblioteca, né? Seria. A sala de castigo. Nossa, esse filme eu lembro. É antigo. Época dos filmes dublados pelo Herbert Richards, né? Vamos ver aqui. Mulheres ainda leem mais que homens. Acompanhando a queda no percentual de leitores no país, o número médio de leitores por gênero também caiu. Apesar disso, as mulheres continuam lendo mais que os homens. Isso já era desde o tempo do Machado, né? Que se dirigia a leitoras. As leitoras. As mulheres sempre foram um pouco leitor forte. Eu acho, inclusive, que na cultura latina, que é a nossa, eu acho que isso é ainda mais forte, porque existe ainda um certo resquício de que leitura é falta de virilidade, vamos dizer assim, que o homem viril, ele não lê. Eu acho que ainda existe esse resquício na nossa cultura ainda hoje. Que tipo, livro é coisa de mulher, né? Eu acho que ainda existe isso na nossa cultura ainda. Então, Olha que as mulheres sempre interessante, foram. corroborando aquilo que eu vinha comentando. Entre os estudantes, 77% são leitores, contra 37% dos não estudantes. Aqui é o número real. 37%. Não é 47%, porque a pesquisa apontava que 53% dos brasileiros não leem. Na verdade é mais. Só 37% leem. 63% não leem. Esse é o número real. 63% não leem. E desses 37% que leem, parte está mentindo. Não tenho dúvida que está mentindo na pesquisa. E é menos. E desses 37%, a maioria está lendo porcaria. E só sabe que só conhece porcaria, não tem referência. As pessoas não tem muita culpa também. Elas estão desorientadas. Não tem ninguém que lhes oriente em lugar nenhum. Elas entram numa livraria, só tem porcaria. As livrarias brasileiras são as piores do universo. Sim, Eu já visitei livrarias em mais de 20 países, as nossas são as piores, sem brincadeira. A livraria na Colômbia é boa, no Uruguai é boa, no Chile é boa, na Itália é boa, sei lá, acho que em Guiné-Bissau deve ser boa e aqui é ruim. Não tem jornalismo cultural também, que oriente eles, né? Não tem na mídia de massa também. Não tem. Tem alguns canais no YouTube, mas eu tenho dúvida se o algoritmo mostra para eles, se a pessoa consegue chegar nesses canais, entendeu? Aí é complicado, né? Então, essa é a situação. Já mencionamos, então, o seu Itamar, o vencedor do Jabuti. Olha, eu vou falar uma coisa que eu falei na newsletter da editora. Você lembra de um artigo do Olavo, lá nos anos 90, no começo lá, que era assim, o Reizinho Baiano? Ele falava do Caetano Veloso. O Itamar Vieira Lembro, eu lembro que o Caetano respondeu a isso, viu? Esse artigo. Acho que ele deu entrevista, alguma coisa. Houve controvérsia. Mas eu equiparo o Itamar Vieira, em certo ponto, certo grau, ao Caetano Veloso, no sentido de que ele é um novo intocável, né? Um novo inquestionável da cultura brasileira. O grande gênio inquestionável. O Chico Buarque tinha ocupado esse posto recentemente, mas ele já está octogenário, o pessoal esqueceu um pouco dele. Agora, comparando os livros do Itamar Vieira e do Jefferson Tenório com os romances do Chico Buarque, o Chico Buarque é uma maravilha. Sim, sim. Porque o Chico Buarque é de uma geração que um escritor ruim era melhor do que o que se chama de bom hoje. Sim, exatamente. O Chico Buarque não tem
nenhuma chance comparado à nossa tradição literária até os anos 70, 60, mas ele é uma maravilha perto do que tem hoje em dia em destaque. E olha aqui, uma interpretação de pessoas do establishment. Notícia do Publish News, saiu hoje. Um artigo de opinião. Por que não deveríamos nos surpreender com a queda do número de leitores? Gerson Ramos é o nome do articulista, eu não achei a biografia dele, mas depois o pessoal acha. Acabei imprimindo uma página a menos, não imprimi o final, porque minha impressora está sem tinta, mas deixa eu ver se eu consigo passar alguma coisa aqui. Ó. Coisa analógica. Impressora. O sujeito diz o seguinte: qualquer tentativa de analisar o último Retratos da Leitura no Brasil que não considere em primeiro lugar os fatores políticos e econômicos e as transformações sociais que passamos nesses últimos 5 anos será fadada ao erro. Alto lá. No primeiro parágrafo, o sujeito já está dizendo que isso aqui é impacto das políticas dos últimos 5 anos. Ele está culpando o governo Bolsonaro. Sim, porque ele acha... acredita que mudanças estruturais, eu estou usando estrutural no sentido do historiador Fernando Brodel, aquelas mudanças de longa duração, de longo prazo, mudanças de hábitos, mudanças socioculturais, tão abrangentes, que vêm numa tendência de queda, os números de uma tendência de queda desde 2007, que essas mudanças não são fruto de, sei lá, de meio século de gestação, isso realmente é fruto dos últimos 5 anos, e fruto só do governo federal? Não tem como. Está mais enraizado na sociedade, em vários setores? Está enraizado há tempos, na verdade, né? O Brasil nunca foi um país de muitos leitores. Se você for levar né, ao pé da letra, ele nunca foi um país de muitos leitores, na verdade. Você tinha uma pequena elite que queria muito. Aí, o que aconteceu é que você alfabetizou o povo e essa massa alfabetizada, por algum motivo, não se tornou leitor. E quem era leitor... Alfabetizou, mas não tropo, né? Alfabetizou, mas não tropo. Exato. Ensinou então, a assinar o nome, a ler um rótulo de arroz. O Brasil nunca conseguiu formar um mercado, vamos dizer, um mercado leitor de massa, vamos dizer assim, né? Então... Mas já houve uma classe média muito mais leitora. Você vê com que certeza. nos anos 60 e 50, nós tínhamos tiragens de 50, 60 mil, 30 mil em romances, com uma população de 50 milhões de habitantes. Quando a editora Saraiva lançou um dos romances do José Geraldo Vieira, eu não me lembro qual, no começo dos anos 60, eles fizeram uma tiragem de 50 mil exemplares, ou 60 mil. Quando a Companhia das Letras, há cerca de 10 anos, resolveu apostar alto, e a notícia foi essa, divulgada: vamos apostar alto, vamos fazer uma tiragem extraordinária aqui do Cristóvão Tesa, foi com 8 mil, no Brasil já de quase 200 milhões de habitantes. Então, na década de 2010, um escritor considerado famoso e best-seller de literatura brasileira contemporânea, o Cristóvão Tesa, numa aposta alta da editora, teve uma impressão de 8 mil. E a Saraiva, lá nos anos 60, fazendo exatamente a mesma coisa, achando que era uma aposta alta, imprimiu 60 mil, com 25% da população. Ou seja, havia mais leitor. Havia um público de classe média que lia literatura. Se as coisas tivessem continuado no mesmo patamar, o Cristóvão Tesa tinha saído com 200 mil exemplares de largada. A expectativa da alfabetização massiva era o Brasil virar os Estados Unidos do Sul, nesse sentido, entendeu? Você tem um mercado de massa, um mercado editorial de massa, mas isso não aconteceu. Não, piorou. Porque as massas alfabetizadas não viraram leitores. Essa queda que é registrada desde 2007, se houvesse uma linha histórica, sei lá, desde 1957, a gente ia ver uma situação muito pior. A gente ia ter um panorama mais claro. Então, o sujeito aqui vem de palhaçada, está de Gerson Ramos, querendo culpar o governo que fez um monte de cagada na cultura. Colocou o cara na Malhação, colocou o maluco lá que fez o cosplay do Goebbels, fizeram um monte de besteira. O Bolsonaro e cultura na mesma frase não cabe. O Bolsonaro não sabe nem falar direito. Mas na conta dele não pode ser posta isso aqui, porque isso aqui já vem lá atrás. E não é só de governo. Aí o sujeito vem começar a falar que o Brasil até então retornou ao mapa da fome e as crianças não tinham... Criança que passa fome não pode ter acesso a livro escolar, e teve a pandemia. Isso aí
ele estava falando de assuntos E o laterais que sujeito está tem dizendo pouco a então, ver. que o problema é que tem que dar ali para a criança, lá livro compulsório, daí vai melhorar as estatísticas. Vai melhorar as estatísticas. Vai resolver o problema? Não vai. A verdade é o seguinte, essas pessoas que estão no establishment cultural brasileiro há décadas, elas não conseguem entender, diagnosticar e solucionar o problema, e elas são causa do problema. Elas são as arquitetas do problema. Por isso que o diagnóstico delas é criar um cenário sociológico amplo, onde elas não precisam entrar nas especificidades do problema, que é o que esse cara está fazendo, né? Quer dizer, aqui, né, é a velha história, é como você é roubado por um trombadinha e você vai dizer que a culpa ali são de forças sociais, etc. Mas é o que o pessoal faz, eles raciocinam exatamente dessa forma. Exatamente dessa forma. Isso, você matou a charada. Outra notícia aqui, seca literária, o fim da Xingu, única livraria num raio de 1.000 quilômetros na Amazônia. É uma livraria que existia em Altamira, no Pará. Altamira, se não me engano, é o maior município do Brasil, né? No sul do Pará. Não, é uma cidade pequena, acho que é uma cidade populosa até. E tinha uma livraria lá, e ela fechou. Livraria Xingu. E agora você tem um raio de 1.000 quilômetros em que não existe nenhuma livraria. Está igualzinho há 500 anos. Igualzinho a quando os jesuítas chegaram aqui e abriram o Colégio de São Paulo. Um continente oral, ágrafo. Uma população oral. É sinal de fumaça para se comunicar. Daqui a pouco é sinal de fumaça para se comunicar, né? Uma amostra aqui do pessoal que faz parte do establishment literário. Eu peguei aqui uma notícia do tal do Correio 24 Horas também. Ser farol para as novas gerações é para mim um efeito real do prêmio Jabuti, diz Bárbara Carini. Bárbara Carini, eu não conhecia, é uma das mulheres que foi indicada, aqui é uma escritora baiana, foi indicada para o prêmio Jabuti, em uma dessas categorias, sei lá. E ela fala algumas coisas interessantes da reportagem, fala algumas coisas interessantes aqui, e até grifei, né? O repórter, deixa eu ver se isso aqui é matéria assinada. É sim, tal de Roberto Midley. Notícia do dia 19 de novembro, essa também, dia do Prêmio Jabuti, dia da pesquisa. Já faz 4 anos que o escritor Itamar Vieira Júnior trouxe para a Bahia o Prêmio Jabuti. O autor, que estreou na literatura como contista, já tem cadeira cativa na cerimônia. Isso é verdade, não é? Já tem cadeira cativa na cerimônia. Você ficou surpreso que ele ganhou? Não. Eu não fiquei surpreso. Eu acho que nem ele ficou. Nesse ano ele concorre para Salvar o Fogo e ele ganhou com Salvar o Fogo. Eu acho que ele vai ganhar sempre, com qualquer coisa, como o Chico Buarque ganhava. Teve uma época ali que o Chico Buarque é meio que ao concurso ali, ele ganhava facilmente. Né? Então agora é o Itamar que meio que ganha facilmente. Então a Bárbara Carini, ela tem um perfil nas redes sociais, chama uma intelectual diferentona. Isso aqui é muito importante. É um assunto chato para burro, tem que voltar. E ela diz que é muito difícil dissociar sua indicação da questão racial. Cara, o Jabuti está premiando pessoas, Douglas. A impressão é essa, eles não estão premiando livros, eles estão premiando pessoas. Pelo que elas são ou representam num aspecto extraliterário. Né? Perfeito. E existem premiações nesse sentido, personalidades influentes, mas não deveria ser um prêmio literário. Vai dar como a revista Time, personalidade do ano. É premiar a pessoa pelo que ela é. Agora o prêmio é premiar livro. Sim. Mas é essa situação que a gente está. A seleção é feita por critérios não culturais e ninguém está nem aí, né? Chegou um ponto de exaustão, você tem lá a festa literária sendo feita e a sociedade brasileira ouvindo funk proibidão, e não só funk, mas esses sertanejos que existem, já era ruim nos anos 80 e 90, mas nesse século, assim, é uma coisa indescritível também. Né? Então, o Pedro Cardoso falou que é a música do fascismo brasileiro. Olha, não é a música do fascismo brasileiro, mas ele tem razão em achar que é muito ruim. De fato, é muito ruim. Então, a direita e a esquerda consomem-se produtos culturais de terrível qualidade no Brasil. Nos centros urbanos, tanto nos centros urbanos quanto no chamado Brasil Profundo, no Brasil
do agronegócio. É uma Mas é curioso, porque na dicotomia interior-litoral, que é uma dicotomia de que eu tomei conhecimento com o ensaio do Alceu Amoroso Lima, no livro dele sobre literatura brasileira, mas eu acho que essa dicotomia ela existe ele só fez descrevê-la, mas na dicotomia interior-litoral, o litoral deveria ser o local de inovação, o local de novas ideias, o local... E parece que no Brasil de hoje, tanto o interior quanto o litoral, o interior profundo quanto a costa litorânea, o povo está ouvindo, está consumindo o mesmo tipo de cultura. Uma cultura que veio do Brasil profundo, inclusive, do interior, né? Eu sou de Curitiba, eu percebi essa mudança. Até por volta do ano 2000, você não escutava sertanejo na classe média e na classe alta curitibana. Não existia. Era uma coisa circunscrita àquelas pessoas que tinham vindo do interior do Paraná e que não tinham ainda penetrado na classe média, que às vezes eram trabalhadores da indústria, coisas assim, ou do setor de serviços, mas em cargos subalternos. E ali por volta do ano 2000 isso mudou. Começou a virar um hábito da classe média, até porque essa classe média às vezes já era constituída por filhos desses migrantes, né? E depois explodiu. Hoje em dia o sertanejo, gravado por artistas goianos e matogrossenses e paranaenses, sei lá, ganhou centros urbanos. Porque antes não era o contrário, a coisa não começava nos centros urbanos e meio que engolia o Brasil profundo. É que esse Brasil profundo se urbanizou, né? Quando a gente fala de interior do Brasil, está falando de cidades com 1 milhão de habitantes, que nem Cuiabá, Goiânia, são cidades que, para qualquer padrão mundial, são metrópoles, né? Também tem isso. E se industrializou, o agronegócio é uma indústria, né? Tem toda uma base envolvida. Mas eu te pergunto, cidades, por exemplo, você pega os Estados Unidos, por exemplo, ou a Inglaterra, por exemplo, Nova York, Londres, funcionam como locais de uma cultura criativa que não se deixa absorver pela cultura do interior desses países. O Rio de Janeiro tem isso, né? Eu acho que as cidades grandes abdicaram do papel delas, de ter uma cultura própria, vamos dizer assim. O Rio de Janeiro entra nisso aí. O Rio de Janeiro, até onde eu sei, não foi colonizado por essa cultura do sertanejo. Pelo contrário, ela comprou a cultura autóctone dele, que é o funk do morro. Isso é verdade. Ou seja, as soluções que são pior do que o problema inicial, né, na verdade. Não tem para onde fugir, é uma coisa pior que a outra. Vamos lá? Tanto verdade. em termos de qualidade musical, como em termos de qualidade lírica, né? As letras são um horror em ambos os casos.